O pessoal acha que tráfico de órgãos é uma coisa distante de nós, assim, né? Mas rola demais dar conta, né? Não, assim, a gente já teve uma CPI, né? Do tráfico de CPI? órgãos. Nós tivemos. Tem o caso do Paulo Pavese, que é um caso... É o de Minas, esse aí, não é? É de Poços de Caldas, né? Poços Um de caso bastante icônico, porque um menino cai da altura de um muro bem alto do prédio dele, e bate a cabeça, mas ele entra no hospital andando. O pai e a mãe comentam que ele entrou andando, acho que foi a mãe, porque o pai chegou depois. Só que ele, né, tem um traumatismo, ele precisa de uma cirurgia, inclusive porque acho que o cérebro estava inchando, e no final da cirurgia chegam com a informação de que o menino teve morte encefálica, que é morte cerebral. E perguntam para os pais se os pais eles vão doar os órgãos do Paulo Pavese, e o pai prontamente diz que sim, é um choque, né? E ele é removido do hospital que ele estava, ele vai para outro hospital, e lá é feita a remoção dos órgãos. O que acontece? No final vem uma conta para o pai pagar. Isso é uma outra coisa que é importantíssimo que as pessoas saibam. Quando a família é doadora de órgãos, o SUS vai pagar absolutamente tudo. Inclusive o enterro. Paga tudo. Então eu não sabia. Tudo. Paga absolutamente tudo. E o que acontece? Você, para testar, né, para você poder fazer a doação, você precisa de 3 checagens. Né, sendo que são feitas por equipes diferentes, diversas. Então, e a última é tipo um eletroencefalograma que mostra que não tem mais atividade cerebral. Se não tem atividade cerebral, o seu corpo morreu. Ele está ligado a aparelhos. Então, o coração está batendo por aparelho, o pulmão, o rim, e é mantido ali para poder fazer a doação. O que acontece? A pessoa que tem morte encefálica, ela não sente mais dor, ela não sente mais nada. E aí veio uma conta para o pai pagar, e dentro da conta tinha até anestesia. O que acontece? Começa uma grande confusão, e quem vai descobrir que o menino tinha sido assassinado é o Ministério da Saúde. Na época era o José Serra, que era o ministro da Saúde, que vai fazer uma investigação tem vários erros de procedimento, inclusive na retirada daqueles órgãos. O que acontece? Você pode fazer, né, a retirada dos órgãos em hospital público, né, que vai ser definido pelo programa, ou você pode fazer também num hospital particular. Tudo será pago pelo SUS, mas tudo isso existe todo um serviço, né, que é do Ministério da Saúde, inclusive como é que vai ser feita a retirada desses órgãos, para quem vai receber esses órgãos, entendeu? Tem um banco. E assim, para não ter erro, uma pessoa não poder furar fila. E quem receberá? Você pode precisar de um órgão, mas e ele entrou depois de você, mas se o estado dele for mais crítico que o seu, ele passa na sua frente. Tá? Porque é o sistema de salvar vidas. Sim. E o que acontece? E o pai vai lá na frente, porque quem vai fazer uma grande investigação depois é o pai do Paulo Pavese, que descobre que Poços de Caldas era a cidade com o maior número de transplantes. Bizarro. Tem alguma coisa errada, né? Bizarro. E o mesmo médico que retirava era o médico que implantava. Também não pode. Quem retira não implanta. É mesmo? Tem isso também? Sim. Então, por exemplo, essa equipe que está retirando não é a equipe... Você pode ter uma equipe acompanhando que vai fazer o implante, mas não é a mesma. Você chegou a conversar com o pai dele? O pai do Paulo ele sofreu muitas ameaças, porque parece que assim, foi descoberto durante essa investigação do Ministério da Saúde que tinham envolvimentos políticos nessa questão, assim. Eles levantam alguns nomes. E o pai dele começa a ser ameaçado, porque ele não para, né? Que nem a família do Lucas Terra, né? Que aí envolve a igreja, uma outra coisa. Então ele começa a receber muita ameaça e ele vai embora. Ele mora na Itália hoje, né? E assim, eu não consegui falar com ele, a gente tentou muito, que a gente sabe que ele é uma pessoa que ficou muito abalada, né? É muito difícil você imaginar que o seu filho foi assassinado. E o que acontece? Todos esses médicos foram condenados. Todos. Estão presos?
A última informação que eu tinha é que ainda estavam tentando recursos e estavam soltos. E um deles é Sonho de bem... verdade. já tem... Ricaço. Ah, já tem... Já tem mais idade, né? Então, Entendi. ele tem alguns benefícios do Qual que é esse sistema. do Lucas que você falou da O igreja? Lucas Terra é o menino aí já lá na Bahia. É uma história também muito triste, porque também é um garoto. E o sonho desse menino era ser obreiro de igreja. Então, assim, ele fazia parte, né, da igreja e o sonho da vida dele era ajudar o próximo. Enfim, bonitinho, sabe? Cheio de encantamento. E a mãe do Lucas estava viajando, porque as irmãs dela moravam na Europa, e ele estava com o pai e os irmãos. E num determinado dia ele fala: pai, eu vou até a igreja, mas volto, porque ele ia fazer alguma coisa lá. E esse menino não volta. Não volta, não volta, não volta, não volta. O pai começa a se desesperar: cadê meu filho? Cadê meu filho? E o que acontece? Vão descobrir depois um corpo carbonizado num caixote, né? Mataram o menino e enrolaram ele com a cortina da igreja e tacaram fogo. E aí começa toda uma saga, uma novela também, porque como envolve pastores de uma igreja muito importante, você pode imaginar o que não fizeram, né? Então, tinham dificuldade, inclusive, no reconhecimento, para os pais obterem o DNA do menino. Porque sem DNA você não tem prova que realmente aquele era o Lucas. E foram, anos. Eles foram condenados agora. São as histórias horríveis. Poxa. Eu não tenho psicológico para essas coisas, não. Você começa a falar assim, eu quase Que envolve chorei criança, agora. né? Assim, São muito... assim, então a gente tem o Paulo Pavese, tem o Lucas Terra, o pai do Lucas Terra morre, o pai do Lucas Terra fica tão desesperado, ele vai no Vaticano, ele vai pedir ajuda do Papa, ele faz de tudo. Ele Com a gasta... igreja católica? com a igreja católica, ele vai pedir ajuda da igreja católica para interferir. Ele vai na ONU, ele vai em todos os lugares que você pode imaginar, aquele homem vai pedir ajuda. Porque simplesmente o processo dele não andava. E ele queria a punição daqueles pastores. Só que a gente sabe do poderio financeiro. Então... Tinha influência também, né? E assim... Eram padres, né, no caso. Não, pastores. Ele, como católico, ele vai pedir ajuda para o Papa. Entendi. Mas quem comete o crime são pastores. Pastores. Tá. Entendi. São pastores. E é muito triste. É muito triste que fizeram com o menino, porque depois, mais lá na frente, se descobre que o menino foi, inclusive, abusado, né? Foi o que eu imaginei. Então, só temas difíceis. Pô, eu não sei como que eu te agradeço, assim, sua presença imagino. aqui.